shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, I got no rival. Tell me now, what you gonna do? We can do this face to face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say. Try to tell you this is my moment. Can't take mine 'cause I own it. Don't you know that I'm locked and unloaded? You're out of focus. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got no. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, I got no rival. No rival. I got no rival. No rival. Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio temos um convidado novo, que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais no Canadá. E antes da gente começar, eu queria pedir para vocês que deem aquele like no vídeo, né, que compartilhe, se inscreva nos nossos canais nas redes sociais. A gente está aqui no YouTube, a gente está no LinkedIn, TikTok, a gente está em todas as plataformas digitais, a gente também está no Spotify, tá em todos os players de podcast. Então siga a gente lá, tem muito conteúdo. Estamos chegando próximo ao episódio 150. Passou... Nossa, eu nem acredito que a gente vai chegar a 150 episódios. Então é bem legal. E hoje, né, começando aqui o podcast, a gente tem o retorno do nosso grande amigo Edgar para contar um pouquinho das novidades sobre toda a parte de contabilidade, de imposto de renda, enfim. A gente vai ter um bate-papo aqui sobre as atualizações, algumas coisas que são importantes, né? Como é um assunto que é bem pertinente, né? Todo mundo tem que declarar imposto de renda, todo mundo quer saber como que abre a empresa, enfim, o que é melhor, o que não é, enfim, claro que depende de cada pessoa, mas Edgar tá aqui para esclarecer algumas dúvidas que a nossa audiência mandou. A gente selecionou algumas perguntas aqui, vamos eu vou fazer essa conversa aqui bem legal. Então, muito bem-vindo ao seu retorno ao Carreiras do Canadá, Edgar. Eu que agradeço, é sempre um privilégio estar aqui, estar podendo falar não só com você e todo o teu público que é bem qualificado, e poder esclarecer algumas dúvidas e trazer algumas atualizações. É sempre um prazer. Beleza, vamos começar então contando o nosso amiguinho, né? Quem não sabe que está no Brasil, equivalente ao imposto de renda, Leão, né? A Receita Federal aqui no Canadá, nosso amigo CRA, essa maravilha desse brother CRA. O que o CRA aprontou pra gente aí de novidade aí? O CRA, né, que é a Receita Federal Canadense, ela todo ano ela faz atualizações e nem sempre facilita o nosso trabalho, né? Então, uma das atualizações que ela fez, principalmente para o lado das empresas, é a questão das autorizações. A gente até entende que houve tendo algumas fraudes na questão de autorizações, então
Além de você agora, o cliente assinar a autorização, o cliente tem que depois entrar ou ligar para aprovar o que ele assinou, que autorizou. Caramba. Isso Burocracia total. burocracia. E as atualizações das alíquotas de impostos, que todo ano ocorre, o CRA faz a atualização. E a principal delas seria a questão do payroll, né, para as empresas que têm folha de pagamento e os funcionários que recebem através de folha de pagamento. A partir de determinado valor, você agora tem uma segunda alíquota da Previdência canadense. Exatamente, onde você só tinha uma alíquota. Agora, eu acho que esse problema da Previdência é um problema mundial, de todo o país. Então, não tem jeito, chegou no Canadá, o período da pandemia passou, o CRA precisa de recurso e acho que a conta não fecha, então ele criou uma segunda alíquota. Quando você excede 74 mil dólares de salário, você paga uma segunda alíquota adicional na tua previdência oficial, que é o CPP, né? O o CPP tá mais caro, então. Exatamente. Além de estar mais caro a alíquota principal, a partir de um determinado valor, você ainda tem uma alíquota adicional. Nossa, isso é o funcionário que paga, né? Não é a empresa. Exatamente. Não, a empresa também paga, porque a empresa ela paga o mesmo CPP que o funcionário paga. Se o funcionário paga, por exemplo, 100 dólares de CPP, a empresa paga 100 dólares também. Então, se o funcionário paga mais, a empresa também paga mais. É o governo arrecadando mais. Uma coisa que eu reparei falando de CPP, né, que aparece descontado no contra-cheque, mas quando você chega no teto, para, né? Para, exatamente. Uma coisa, até eu lembro a primeira vez que eu olhei... O teto aumentou, né? Esse é o grande problema. Vai demorar mais pra parar. Quantos por cento que aumentou? Então, o CPP ele era 5,05 para o employee, e o employee pagava o mesmo valor. Ele continua esse percentual, só que a partir de 74 mil ele tem uma alíquota adicional, que é aproximadamente 3%. Então, além de pagar os 5,05 o employee, e a empresa também paga, você ainda tem uma alíquota adicional a partir de 74 mil dólares. Aí a diferença daquilo para lá, você paga na diferença. Né? Por exemplo, o cara ganha marginal. Tipo, o Canadá sempre trabalha com alíquotas marginais, né? Não é igual no Brasil, que você paga sobre tudo, não. O Brasil, por exemplo, é 27,5 o máximo, né? Sobre o valendo... Sobre tudo. Não, é excedente, sobre o excedente. Mas, enfim... Mas pesa. A primeira vez eu lembro que eu falei, tive um aumento, não é? Porque eu já tinha chegado lá no valor de CPP, né? E depois você para de contribuir, exatamente. Olha aí, notícias não boas. Mas é que o Edgar falou, né? Isso é cenário mundial, né? A galera tá se aposentando, exatamente. Tem que pagar a galera. A conta não fecha, você tem que arrecadar mais para cumprir a previdência, fechar a conta. E como que o CRA informa isso? Porque eu não fiquei sabendo, por exemplo. Não, na verdade ele não informa. Ele muda a estrutura tributária e, lógico, as empresas de contabilidade, as empresas de payroll estão por dentro das atualizações do CRA, das atualizações dos news e atualizam o seu sistema. Pegando esse gancho de gato, tem uma pergunta que é engraçada, porque assim, no convívio, né, aqui no Canadá, acaba que você conhece pessoas que obviamente estão regularizadas, que tem todo... Fazem tudo certinho, declara imposto de renda, mas a gente conhece pessoas que, obviamente, também, enfim, eu não vou entrar no mérito, acabam ficando sem status e acabam, enfim, não declarando. É uma das coisas que eu sempre escuto, né? O pessoal fala, eu tô sem status, mas eu declaro imposto de renda, o quanto é importante declarar as taxas. Eu fiquei curioso, como que esse pessoal faz para declarar a taxa, sendo que ele não tem o SIN number? Então, a pessoa que não tem status, ela tem que solicitar ou o ITN, que é o Individual Tax Number, ou TTN, que é o Temporary Tax Number. Ele seria como se fosse o Social Insurance Number para quem não é residente. Por exemplo, a pessoa que é residente, quer investir no Canadá, ela investe no Canadá, mas para fazer as declarações, isenções, etc e tal, ela tem que ter um CPF, tem que ter um número fiscal no Canadá. Então é o ITN ou o TTN. E é fácil tirar isso aí? Assim, não é difícil. É um pouco burocrático, o processo é tudo via papel, não é online. Então tem a burocracia, o documento notarizado por um notário público, etc e tal, mas não é difícil. Então ela tira o ITN, que normalmente o SIN number, por um residente temporário, começa com 9. Para um residente permanente ou canadense, começa com 4, 5, 6 ou até mesmo 7. Já o ITN ele começa com 0.
Então o número começa com 0. São 9 dígitos, assim como o Social Insurance Number, começa com 0. Então ele emite esse ITN e ele faz as declarações normalmente, sem problema nenhum. Claro que tem uma questão aí, como imigrante que nós somos, tem uma questão aí que as pessoas têm que ter o cuidado, questão de imigração e fiscal. Então, a questão de imigração eu não tenho competência para falar sobre esse assunto, mas ele está muito ligado com essa questão fiscal, para quem tem status, para quem não tem status. Então, a pessoa tem que ter o cuidado para fazer tudo da melhor forma possível. Por exemplo, a pessoa que tem status, ela tem que ter o cuidado para fazer da melhor forma possível e não perder o status e não ter dificuldade depois. Mas é um assunto mais de imigração que eu não tenho competência para falar. Porque eu vejo que as pessoas, acho que essa pergunta seria mais pro Terry, que a gente vai falar aqui. Porque as pessoas às vezes ficam com medo de declarar e de alguma forma cruzar com a imigração e ele tá fornecendo, tipo, enfim. A experiência que a gente tem, o que quando a gente pega, tem clientes que chegam nessa situação, a gente pergunta o que o teu consultor, advogado de imigração te orientou? Porque do ponto de vista de imigração, quem vai responder é ele. Do ponto de vista fiscal, eu respondo. Do ponto de vista fiscal, toda a renda recebida tem que ser declarada. Agora, do ponto de vista de imigração, você tem que declarar isso agora ou não? Quem vai responder isso é teu consultor de imigração. Entendi. Então, como imigrante, eu tenho esse cuidado, porque, por mim, teve renda, declara. Tirou a ITN, declara. Mas pode ter implicação na imigração. Então, não, conversa com o teu consultor de imigração. Lógico que a gente está falando isso para as pessoas que não têm status, etc e tal. Então, a gente tem esse cuidado. Lembrando, pessoal, que a gente não recomenda, não incentiva, né, a imigração, essa imigração, né, sem status, que vamos chamar assim. Só que existem pessoas e isso é uma realidade que acontece. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que morou, acho que 4 anos aqui no Canadá, fez em torno de $200 mil por ano e não declarou nada. O que acontece no caso desse? Essa é mais curiosidade. Olha, foi embora. Foi embora para o Brasil. Então, chegou já pra gente alguns casos desses, alguns a gente declinou, porque, infelizmente, há pessoas que chegam, fazem isso propositalmente, e a gente declinou de pegar um cliente para fazer isso. E o que a gente fala no caso desse? Olha, o que a lei diz, a regra diz? Toda renda recebida tem que ser declarada. Então tem que ser declarada. Mas é um crime? É um crime? Né? Pode ser preso? Não pode ser preso. E o contador também. A gente tem diversos casos no CRA em que 5 anos depois o contador está respondendo, entendeu? Como se fosse evasão de visas. Né? Mas, por exemplo, essa pessoa que não fez nada, nunca declarou, nunca passou, só recebeu em cash. Foi e fez isso. Não, acho que ele fazia pior, porque se fosse em cash ia ficar mais. Como que é? Menos difícil de descobrir. Tá me complicando. Não, enfim, eu não vou fazer a pergunta, enfim, que eu acho que te complicaria, mas ele, tipo, fez isso. O CRA tem mês de descobrir também, né? Isso que era a pergunta. O CRA, ele criou, assim, normalmente isso acontece muito na área da construção. Então, o CRA, ele criou uma obrigação para o contrato fazer uma declaração de que ele está pagando aquele subcontrato. Então, ele já tem uma informação de que aquela empresa pagou aquela pessoa ou aquela outra empresa. E quando o outro lado não faz a declaração, a informação não cruza. Agora, se é uma pessoa que não tem status, não tem Social Insurance Number, eu acho assim, é muito complicado, é muito... Fica com mãos atadas, né? É um lado meio cinza, entendeu? É um lado cinzento da questão tributária, que a gente, sempre que o cliente chega com essa condição, a gente orienta. A gente sabe que muitos clientes não tiveram orientação, então entraram, foram levados, chegaram aqui, tem que trabalhar, sustentar, daqui a pouco começou a receber, e foi, daqui a pouco, 1, 2 anos, mas a gente sabe que tem pessoas que fazem isso de má fé. As pessoas que fazem de má fé, a gente procura não ter como cliente, porque a gente, como contador, tem um código de ética, a gente tem que fazer tudo conforme a regra preconiza, então a gente prefere não atender cliente que faz isso de má fé. Agora, existem clientes que chegam com uma situação assim, a gente regulariza a situação do cliente.
Entendi. Vamos sair então do lado negro da força, vamos para a parte Por que favor. vamos sair dessa parte complicada. Vamos falar sobre saída definitiva, Edgar. Quando que vale a pena, quando não vale, tem que fazer, porque as coisas que eu pesquisei recentemente diz, não faças isso nunca. Qual que é a vantagem de fazer a saída definitiva do Brasil? Então, não tem uma receita, tipo, faz ou não faz. Cada caso é um caso. Então, o que consiste a saída definitiva do Brasil? É um processo que se dá em duas etapas. Primeiro você faz a comunicação de saída definitiva e depois você faz a declaração final. Após a declaração final, você fica desobrigado de fazer o teu IRPF no Brasil. Caso você não tenha renda no Brasil, etc, etc, e tal, não seja residente fiscal no Brasil. Então, com isso, o que acontece? No Brasil, a alíquota máxima de imposto é 27,5%. No Canadá, pode chegar a mais de... Lógico, mais de 27%, pode chegar a 53%. Então, dependendo da tua renda no Canadá, você vai ter diferencial de alíquota a pagar no Brasil. Se você for residente fiscal no Brasil e tiver que Tiver renda lá. tiver renda... Não, no Canadá. Porque como residente... Vamos voltar então um pouquinho. Como residente fiscal, você é obrigado a declarar a tua renda no país em que você é residente em qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, eu sou residente fiscal no Brasil, hipoteticamente, no Brasil e no Canadá. Então, eu preciso declarar no Brasil a renda ganha no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo, nesse caso no Canadá. E preciso declarar no Canadá a renda ganha no Canadá e em qualquer outro lugar do mundo, nesse nosso caso no Brasil. Mas há um acordo tributário entre Brasil e Canadá que permite que você deduza o imposto que você já pagou. Então, por exemplo, no Brasil, no IRPF no Brasil, eu declaro tudo que eu ganhei no Brasil, eu declaro tudo que eu recebi no Canadá, mas eu informo o que eu já paguei de imposto no Canadá, para não pagar duas vezes. E o inverso é a mesma coisa. No Canadá, eu declaro tudo que eu recebi no Canadá, declaro tudo que eu recebi no Brasil, mas declaro no Canadá a renda, o imposto que eu já paguei no Brasil, para não pagar duas vezes. E outra coisa, esse acordo tributário é para impostos federais. Então, o que você pagou no Brasil de imposto, você abate no teu Federal Tax no Canadá, não abate no Provincial Tax. Então, feito isso, você pode ter um diferencial de alíquota num país ou no outro, depende da tua renda. Por exemplo, se você teve uma renda no Canadá menor que 27,5%, você, quando levar essa renda para o Brasil, dependendo do que for o câmbio, se for 1:4, vai quadruplicar a renda no Brasil, você vai estar no 27,5% no Brasil. Então você pagou menos que 27,5% no Canadá e vai ter que complementar no Brasil. Caso você tenha uma renda no Brasil, que você só pagou 27,5% no Brasil, quando traz para o Canadá, junta com a sua renda aqui, o teu income anual dá maior que 27,5% alíquota efetiva, tem diferença de alíquota a pagar no Canadá. Então, o fato de você fazer a saída definitiva, ele pode evitar que você tenha diferencial de alíquota a pagar no Brasil. Que a saída definitiva é um processo do imposto de renda no Brasil, IRPF. Então, ele pode levar isso. Agora, tem algumas outras consequências. Por exemplo, muitas pessoas vêm me procurar, vale fazer a saída definitiva, eu tenho investimento no Brasil. Porque cancela o CPF, não é isso? Saída definitiva? Não cancela o CPF. É bom você comentar isso. Você, quando faz saída definitiva, você deixa de ser residente fiscal no Brasil. Você continua sendo cidadão, continua tendo teu CPF ativo, sem problema nenhum. Eu digo isso por experiência própria. Eu fiz a minha saída definitiva. Eu não faço o meu IRPF no Brasil, mas eu tenho meu CPF, não impede de eu ter conta bancária no Brasil, não impede de eu ter imóveis no Brasil, não impede de eu ter investimento no Brasil. Agora, do lado do investimento, como residente fiscal, o teu portfólio de investimento é ilimitado. Como não residente fiscal, o teu portfólio de investimento ele é limitado. Então, as pessoas que têm investimento no Brasil me perguntam, posso fazer? Não tenho mais nada no Brasil, só tem investimento. Tá? Antes de fazer, verifica com o teu banco, o gerente que cuida dos teus investimentos no Brasil, se caso você faça a saída definitiva, o teu portfólio continua sendo o mesmo. Outra coisa que é comum perguntar, imóvel, eu tenho imóveis no Brasil, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Você pode ter quantos imóveis você quiser e ser não residente fiscal. Tem problema nenhum. Outra pergunta muito recorrente. O que acontece com minha conta bancária? Essa pergunta é recorrente e ela tem a teoria e a prática. A teoria
Quando você faz a tua saída definitiva, você informa para a Receita Federal. Teoricamente, a Receita Federal joga para todo o mercado financeiro no Brasil que aquele CPF é de não residente fiscal. Então, teoricamente, a instituição financeira entra em contato com você e, ó, você agora é não residente fiscal, a gente tem que migrar a sua conta para uma conta como não residente. E, normalmente, a instituição financeira não tem muito bons olhos para o não residente, porque, normalmente, o não residente, assim, do ponto de vista sistêmico de uma instituição financeira, é mais despesa do que... Por quê? A instituição tem uma série de obrigações para o Banco Central do Brasil, como aquele não residente, por quê? Preocupação com lavagem de dinheiro e etc e tal. Então tem uma série de obrigações que tem que cumprir e normalmente a instituição financeira ela penaliza na tarifa de serviço. Eu não sei exatamente, mas eu tenho clientes que já me informaram que após ser informado que é não residente, a conta de não residente, tarifa mensal de R$500, R$600. Então, assim, eu não posso dizer por experiência própria, mas eu tenho relatos de clientes que me informaram isso. Então, isso é um problema que pode acontecer. Normalmente, os bancos públicos, que é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, é imediato. Os bancos privados, nem sempre. Você tem banco privado que você faz a saída definitiva e ainda continua tendo a tarifa como residente normal. Então, assim, tem a teoria, que deveria ser igual o Banco do Brasil, Caixa Econômica para todo mundo, e tem a prática, que os bancos públicos é imediato, os bancos privados vai depender. Então, não tem um sistema exatamente igual quanto a isso. Agora, vai depender de cada caso. Então, eu tenho, de novo, cliente que vale a pena fazer, porque não tem mais nada no Brasil, não tem conta, só tem uma conta bancária para quando vai no Brasil, transfere dinheiro, mas tem uma renda aqui tal que paga a diferença de eleitor no Brasil. Então é melhor fazer a saída definitiva. Eu tenho cliente que não tem problema nenhum, eu tenho coisas no Brasil, não preciso fazer a saída definitiva e eu recebo aqui, eu pago mais de 27,5% de imposto no Canadá, então quando eu levo para o Brasil, eu não pago diferença de alíquota. Não tem problema. Só tem uma preocupação nesse tipo de caso. Você tem no Brasil o imposto devido e o imposto a pagar. O imposto devido ele é calculado. Você leva a tua renda do exterior, vamos supor aqui, vamos fazer uma simulação. $25 mil, tá? R$100 mil no câmbio de 1 para 4. Então você leva R$100 mil para o Brasil. Teoricamente, R$100 mil no Brasil, alíquota de 27,5%, pronto. Tem 27 mil de imposto para pagar. Então, o imposto devido, 27.500. Só que você depois informa o imposto que você já pagou no Canadá. Vai dar mais que 27.500, imposto a pagar é zero. Só que se você fizer a declaração em atraso, a multa é sobre o imposto devido, não sobre o imposto a pagar. Então esse é um cuidado primordial que eu falo para todos os clientes. Quer continuar sendo residente fiscal no Brasil, por diversos motivos? Ok, não atrasa a declaração de imposto no Brasil. Senão, mesmo que não tenha imposto a pagar, vai pagar multa pelo imposto devido. Entendi. Caramba, bem complexo. Sim, E esse é um assunto recorrente. Na nossa primeira vez, nós falamos sobre isso. Eu falo diuturnamente com clientes novos e os antigos sobre isso. E não tem jeito. Esse assunto não sai. Sempre. Não Toda sai. vez tem que falar. Não tem jeito. Nossa, é realmente complexo, né? Essa parte Sim. de saída definitiva realmente é uma coisa que depende de cada pessoa, de cada perfil. É isso. Tem gente que tem imóveis, tem gente que tem investimento, tem gente que não tem nada, tem gente que tem conta bancária, tem gente que não tem. Eu mesmo, por exemplo, eu mudei para uma conta do banco digital porque eu não queria pagar a taxa mensal, sendo que eu quase não me mexo lá, né? Então, enfim. Depois a gente entra no detalhe. Mas vamos lá, tem bastante coisa que a gente tem que conversar aqui. E vamos lá. Você tá no mercado tem um tempo, né, Edgar, com a sua empresa aqui.
Qual que é o diferencial relacionado? Como que é a sua estratégia, assim, pensando já na sua carreira como contador? O que a sua empresa oferece em relação à tua concorrência? A gente discutindo estratégia empresarial. Essa pergunta é bem interessante porque, assim, imposto a gente tem visto, muita gente faz. E a gente tem percebido, assim, vamos dizer concorrência, vamos dizer outras empresas do setor. A gente tem visto que diversas empresas, diversas pessoas estão trabalhando com isso e tal. Eu vejo a Embetex como diferença da Embetex. A gente não simplesmente pega informações e faz o imposto. A gente verifica as melhores perspectivas em cada situação. Então você pode dividir isso em duas situações, seja no Personal Tax, seja no Corporate Tax. Beleza, o Corporate Tax, como ele é mais complexo, então a gente sempre verifica, a gente quase que faz um planejamento tributário para o cliente antes dele ser nosso cliente. Entendeu? Porque a gente tem que verificar as situações dele e tal, como que a gente pode otimizar. Eu acho que a palavra-chave seria otimizar. A ideia é otimizar o imposto a pagar dentro das regras. Claro que a gente tem muitos clientes que, por desconhecimento, chegam com uma série de informações. Não, tipo, eu recebi 70 mil do ano e gastei 80 mil, então tem imposto zero a pagar. Não, porque quando a gente pega as informações, o imposto é sobre o business que ele teve, ou sobre o employment income. Algumas despesas que ele teve são despesas pessoais, que não são dedutíveis. Então, é muito comum o cliente chegar, não, ganhei 70, gastei 80, então não tem nada a pagar. Não, porque algumas despesas não são dedutíveis, e isso vale tanto na pessoa física quanto na corporation. Então, a gente acaba fazendo uma avaliação até patrimonial e de receita e despesa que o cliente tem para avaliar, e até mesmo acontece o inverso, acontece às vezes o cliente, não, eu tenho 70 mil de receita e não tenho despesa. Eu chego, é impossível. Para você ganhar dinheiro, você tem que gastar dinheiro. Não tem como. E a gente consegue puxar ali o máximo, verificar as despesas dedutíveis para a gente conseguir. Então, não raro acontece isso. O cliente chega, aí uma despesa de 70 mil dá 15, 20 mil de imposto. Ele, caramba, e agora? O que eu faço? Aí, não, tá faltando despesa tua. E a gente vai cavando, aí a despesa vai aparecendo. Aí, não, é isso e aquilo. Então, quando o cliente não tem um controle das despesas que ele tem, isso é muito comum acontecer. E a gente, voltando para responder objetivamente a tua pergunta, a gente não verifica só a informação que ele dá e declara no imposto e faz. Não, a gente verifica o que é possível deduzir, o que é possível reportar de informação que não foi informada para a gente conseguir otimizar o imposto dele, seja de refund para receber, ou seja, de pagar o menos imposto possível dentro das regras. Show de bola. Isso a gente pode fazer essa preparação tributária pré e pós, né? Exatamente, exatamente. Muito legal. E folha de pagamento também? Como que funciona essa parte? Então, a folha de pagamento é o payroll, né? Aqui no Canadá. Na verdade, muita gente tem muita dúvida. Por exemplo, você tem algumas estruturas de empresa no Canadá. Você tem a Sole Proprietorship, você tem a Partnership. Essa era a minha próxima pergunta, mas vamos lá, já vendo no bolo, né? Beleza, você tem a Corporation. Então, muita gente tem a seguinte visão, não, só Corporation que pode ter funcionário. Não. Eu costumo falar que da porta para fora, todas são iguais. A mudança da porta para frente, ou seja, o tratamento tributário que você tem. Uma Sole Proprietary Partnership é de uma forma e Corporation é de outra. Mas da porta para fora, não tem limite de faturamento. Tanto qualquer uma delas você pode ter funcionário, employee, sem problema nenhum. Então o payroll é isso. É você contratar um funcionário. Você tem, basicamente, você pode ter colaborador da seguinte forma. Ou ele é o subcontractor seu, subcontratado, ou seja, seria a PJ do Brasil. Uhum. Então a pessoa abre uma empresa e você contrata aquela pessoa jurídica. Então você paga a pessoa jurídica. Ou você contrata a pessoa de carteira assinada, como a gente fala no Brasil. É um employee. Então, basicamente, a diferença é isso. O employee, ele entra no payroll,
Então, enquanto o subcontract, você combinou um determinado valor, você paga aquele valor no final do serviço executado, o employee, você combina um valor por hora, a forma que você combinou no contrato de trabalho, e no final você tem um valor bruto, mas você faz as retenções dos impostos e o employer, a empresa, repassa para o governo. Então você tem um valor bruto, aí você deduz Federal Tax, Provincial Tax, CPP, que é a Previdência Oficial Canadense, e o Employment Insurance. Você desconta isso do funcionário e manda para o governo. Então o funcionário só recebe o líquido. Então basicamente é isso. E é importante fazer de forma bem assertiva, porque a gente tem uma cliente que a empresa dela fez o payroll e não reteve os valores que tiveram para reter. E normalmente quando você é employee, você imagina, não, já estou pagando os meus impostos todo o pay stub, todo o período, chegar no final lá do meu personal tax, nada a pagar. Como a empresa fez a retenção errada, equivocada, ela tinha ainda o valor de imposto a pagar. E ela não esperava isso, e aí pode gerar um desarranjo financeiro na vida da pessoa. Então, também não raro, às vezes acontece de alguns provedores de payroll ou algumas empresas não fazerem as retenções devidas. E sim, empresas erram também, né? Não são perfeitas. Né? São seres humanos, né? Entendi. Não, interessante isso aqui. Bom, na minha listinha tá aqui, ó. Por que se fala tanto em planejamento tributário e planejamento sucessório? Vamos lá. Aí a gente vai ter que dividir. Primeiro, em geral, seja no Brasil, seja no Canadá, quem não planeja vai perder dinheiro. Não tem como. Claro que a gente, muito mais no Brasil, por exemplo, o que acontece quando você imagina um negócio? Normalmente você faz um business plan, um plano de negócios, tal, expectativa de faturamento, as despesas, pontos fortes, pontos fracos, etc e tal. Mas às vezes não é assim que acontece. Tu começa o negócio e depois que você vai planejando. Eu não vou dizer o que está certo e errado. A teoria diz para primeiro fazer o plano de negócio, business plan. Mas beleza. Feito isso, ou planejar antes ou planejar depois, você precisa planejar. Porque se você não planejar, não tenho a mínima sombra de dúvida. Ou você vai ter um lucro menor, ou você vai ter um prejuízo maior. Porque você vai estar deixando de otimizar, é o que nós falamos ainda há pouco aqui, você vai estar deixando de otimizar os impostos que você tem para pagar. Seja com receitas, seja retardar algum investimento que você tem para fazer. Eu tive um cliente de médio porte, trabalha com muito máquinas. Então, tem muito investimento em máquinas, compra muitas máquinas, e ele comprava sempre à vista. E assim, existe O valor do dinheiro no tempo aí é ignorado, né? Totalmente ignorado. Aí, chegamos a fazer um planejamento com ele, mas por que comprar à vista? Não, porque estou com dinheiro em caixa e tal. Não quero acabar com isso, não quero ficar com dívida. Aí, exatamente, já pensou em investir esse dinheiro? Qual é a tua linha de crédito? Quais os juros que você tem? Se você tem uma linha de crédito com juros de 4, você consegue 8 no governo, tu já está 4% aí de ganho desse valor que você está investido. E se você, às vezes, pegar um leasing, é 100% dedutível. Ao contrário, se você... Então, planejamento. Você planejar aquisições, compras, pessoal, postergar o investimento, antecipar o investimento. Quando você planeja, você otimiza o teu imposto a pagar ou o tamanho do prejuízo que você vai ter, você pode diminuir também. É que negócio, né? Imposto você vai ter que pagar. Só se você fizer o planejamento, você vai pagar menos. Aí, cara... eu tive hoje ainda, antes de vir para cá, eu atendi um cliente, aí, imposto a pagar, eu falei com ele, não tem jeito, cara. Você tem um sócio que não trabalha nada, mas no final do ano ele passa ali, ele quer a parte dele, que é a receita. Não tem jeito. E a gente falou de planejamento sucessório. Sim, o planejamento sucessório, basicamente, hoje diversas empresas, Brasil, Canadá, a regra é mundial, se constituem e querem deixar o seu legado, seja a empresa familiar ou não.
E você tem um problema, vamos lá, vamos falar um pouco de Canadá, depois a gente entra na questão da reforma tributária no Brasil, etc e tal. E você quer deixar o legado para os seus filhos, etc e tal. Se você não fizer um planejamento sucessório, o que que acontece? Ah, você tem um imóvel. Beleza, tem um imóvel que está no seu nome, depois tem que passar para o nome de uma outra pessoa. Aí o que que você vai fazer? Tem que ter um advogado, tem que fazer lá a parte toda, e pagamento, pagar property tax, pagar o realtor que tem que estar envolvido, advogado, tem toda aquela despesa, aquelas transações. E quando você faz um planejamento sucessório, você prevê tudo isso. Você pode, a tão conhecida e falada holding patrimonial. Então, isso vale tanto para quem tem propriedade, para quem tem empresa. Então, não raro, a gente tem trabalhado bastante com isso. Diversas pessoas, seja no Brasil ou aqui no Canadá, que têm procurado a gente para fazer holding patrimonial, para fazer essa questão do planejamento sucessório, já incluir os filhos na empresa, para se vier a faltar em algum momento, o processo flui naturalmente. No Brasil, esse assunto está muito, muito quente. Por quê? Teve a reforma tributária mais no primeiro semestre, e algumas semanas atrás já foi, porque você teve a reforma tributária que você definiu a nova estrutura tributária no Brasil, 10 anos de transição e etc e tal, as regras todas. Mas você tem que ter uma lei complementar para definir as alíquotas dos impostos. Só que na reforma tributária que foi aprovada lá no Congresso Nacional no Brasil, você tem agora os impostos federais, os estaduais e os municipais. O que que vai acontecer? Não tem jeito, Rodrigo, não tem jeito. Se, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Se o estado do Rio de Janeiro, para manter a sua estrutura, ele tem que arrecadar, vou chutar um número, 20 bilhões de reais. Você acha que porque teve uma reforma tributária, ele vai conseguir manter a mesma estrutura com menos valor? Não. Então não tem jeito. Então, todos os entes da federação, estados e municípios, eles já têm lá a folha de pagamento, já tem. Então, não vai baixar no curto prazo a carga tributária. Não vai. Reforma tributária é para quê, então? É para facilitar, para simplificar os impostos. Aí tem uma complexidade no Brasil, diversos interesses, estado, município, federal. Tanto que o ideal era uma reforma só, o governo federal arrecadar e mandar para os estados e municípios. Aí o estado e município fala, não, eu não vou a União arrecadar e me repassar. Não, eu quero arrecadar o meu. Que é um negócio meio estranho. Você arrecada, passa para a União te devolve, não é isso? É, mais ou menos isso. Então, o que foi feito com essa reforma tributária no Brasil? Então, já tem uma lei complementar definindo as alíquotas federais, mas as alíquotas estaduais e municipais, quem vai definir são as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais que vão definir. Então, há uma expectativa, só que aí o princípio o princípio tributário, que a lei é aprovada esse ano, só começa a valer ano que vem. Então, há uma corrida desenfreada, diria eu tenho muita consultoria agora para esse assunto. Que as pessoas estão querendo o quê? Constituir holding patrimonial esse ano para transferir os imóveis, incorporar os imóveis, fazer toda o freio de arrumação, todo tá me faltando até a palavra. Fazer a estrutura toda, estruturação. Organização societária, obrigado. Para fazer a organização societária esse ano, porque a partir do ano que vem há uma expectativa de aumento da carga tributária. Aumento. Por exemplo, historicamente, o imposto sobre doação no Brasil, que é o ITD, em alguns estados é ITD-CMD, era 4%. Já tem estados que é de 4% a 8%. Então, a reforma tributária ela está deixando a cargo dos estados fazer essa definição, até qual alíquota vai. Historicamente, o imposto sobre o ITBI, sobre bens imóveis, no caso de venda de bens, que é de competência municipal, era de 2%. Já tem na aprovação de esse imposto pode ir entre 2% a 4%, 6%, 7%. Então, vai haver
um aumento da carga tributária. Por conta disso, a busca desenfreada dessa estruturação societária que a gente fala aí, processo sucessório. Processo sucessório, a organização societária, hold patrimonial, tudo está no mesmo bojo para fugir dessa alta da tributação que vai ocorrer a partir do ano que vem. Caramba, eu tenho uma coisa que eu quero discutir com o Edgar, uma ideia que eu tenho aí pra solucionar os problemas, eu quero ver a opinião do Edgar. Mas antes Vamos disso, lá. vamos falar um pouquinho da Step Intercâmbio, nossa grande parceira. Para você que quer estudar no Canadá, ou que está nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar, a Step é a nossa dica para vocês. Ela tem contrato com diversas universidades espalhadas no mundo inteiro e consegue promover aquela solução humanizada, né? Não é uma empresa que apenas tem 3 clientes e vai te indicar, vai resolver com um daqueles 3 para você. Não, ela vai entender qual é o seu perfil, onde você quer estudar, o que você quer estudar e qual é o melhor lugar para você estudar baseado nos seus próprios interesses, não no interesse da empresa. Então sigam eles, estão no Instagram como Step in Canada e o site deles é stepintercambio.com. A gente recomenda bastante, tem milhares de casos de sucesso lá com eles, é bem legal, a empresa é bem legal. Edgar, vamos discutir esse negócio, que eu acho o seguinte, um dos problemas do Brasil que a gente vê aqui, ó, no da nossa câmera aqui não tem. Eu acho, vamos supor assim, o Brasil muito grande, cara. Sim. E por que aqui eu acho que funciona melhor, tanto nos Estados Unidos? Vamos lá, eu tenho 3 perguntas. Primeiro, se fosse fazer aqui nos Estados Unidos, que é independência estadual, cada um controla o seu e já era, se fosse uma confederação, você acha que ia melhorar? Se não tivesse esse repasse, porque acho que nos Estados Unidos não tem esse repasse para a União, né? Ou tem? Não, nos Estados Unidos, inclusive imposto de renda nos Estados Unidos, você tem federal e tem que fazer o estadual. Diferente até do Canadá. Aqui no Canadá a gente faz um só, é o que você vai tudo para o governo federal e depois ele repassa para as províncias. Exatamente. Mas vamos considerar província igual a estado. Só para facilitar. Para facilitar. Então, no Canadá você tem um só. Nos Estados Unidos você tem duas declarações de imposto. Você faz a federal e faz a estadual. Nos Estados Unidos é bem diferente. Assim, é complexo, porque o problema não está na estrutura. O problema do Brasil é gasto. Mas não é cascata também de imposto municipal, tributário? Outro problema. Com essa nova reforma tributária, a ideia é evitar isso. Acabar com essa cascata. Isso. Entendi, acabar com a cascata. Isso, é implantar o IVA, que se fala há décadas no Brasil. O imposto único, né? Isso. Tinha um nome para isso, né? Era IVA. Imposto sobre valor agregado. Só que não se conseguiu fazer essa reforma tributária. Era para ser um só, para abranger tudo. Não se conseguiu. Os estados quiseram... Então você tem agora o IBS, IBC, o federal, o estadual e o municipal. Entendi. Não se conseguiu fazer um imposto único. Então o Estado vai continuar legislando sobre a sua legislação, os seus tributos, o município vai continuar legislando sobre os seus tributos e a União simplificou. União simplificou, que era PIS, COFINS, tal, botou tudo num só e acabou a acumulatividade, né? Mas é uma envelopada, né? Porque eles estão lá dentro, né? Oi? É uma envelopada, só juntaram eles, mas eles estão lá dentro, né? Como eu te disse, se a União precisa de 100 bilhões para manter o Estado brasileiro, fizeram tudo, a conta tá. Então, para ter os 100 bilhões, ali é tanto. Porque, sei lá, PIS, COFINS, hoje tá, cada um 3, 5, agora tem um que é 8, que cobra os dois, é uma coisa. Sim. Vai simplificar. Lógico que tem uma regra de transição de 10 anos, né? Entendi. Então, tô bem por fora, não tenho a menor ideia do que tá acontecendo. Tem uma regra de transição de 10 anos, a gente fez diversos... A gente tem no nosso time a nossa advogada tributária, a Aline, que é expert no assunto também. Então, como ela tá totalmente inteirada disso, fez diversas palestras sobre esse assunto. Então, tem uma regra de transição de 10 anos. Então, durante 10 anos... Você mantém os 2 sistemas, então daqui a 10 anos que a gente vai poder saber o quão isso realmente simplificou. Que agora, na verdade, ficou pior. Porque você tinha um sistema confuso, agora você tem 2 sistemas. Daqui a 10 anos... É que eu falo assim, uma das coisas que eu falo, sei lá, pensando em solução para o Brasil, eu acho o Brasil muito grande, ingovernável, pelo tamanho e pelo jeito que as coisas são entrelaçadas. Eu acho que uma divisão, por exemplo, em 3, melhoraria. Uma das coisas que eu penso. Você dividiu o que? Formar 3 países? Eu acho do tamanho que tá, do jeito que está,
do jeito que é, porque pega os países... Você é separatista? Não, não sou. Não no sentido de... Porque, vamos lá, é porque no conceito de separatismo que tem no Brasil, é porque ele vem um conceito junto de xenofobia, né? Tem a galera Não, que quer... claro, eu tem penso... outra questão. não seria nesse sentido, seria no sentido de melhorar não só a parte política, social, porque... primeiro, existe uma... Vamos lá, tem vários problemas no Brasil, mas se entrar na parte de renda, você tem uma concentração absurda dentro do litoral. Concentração de população dentro do litoral. Você tem uma área que não é tão vigiada e não tem tanta população, aí tem o problema disso. Enfim, é muito problema, cara. Muito. Por isso que eu tô falando, é muito difícil de governar. Você lembra que... Não é que eu seja separatista. Anos atrás, ou para não falar décadas, o Sul queria separar do Brasil. Mas é um movimento xenofobista. Ele Não, quer... mas vamos tirar essa parte mais social, vamos falar só a parte econômica. Por exemplo, sabe-se que o parque industrial está ali São Paulo, não é nem Rio, vamos botar São Paulo, alguma coisa em Minas. O agro no centro-oeste. O norte com a potência hidrográfica monstruosa. Você tem o nordeste ali com algumas áreas de plantio específicas. Então, na verdade, cada área do Brasil, ela tem o seu potencial. O problema é que não há uma convergência nisso, entendeu? Aí é problema... Mas aí é a governabilidade, é isso que eu tô falando. política. Pega os países maiores do mundo, vamos por lá. Rússia. Porque é gigantesco. Não vou falar que funciona, mas o que é um país comunista. China, gigantesco, país comunista. Por quê? Porque, cara, é do meu jeito, eu não tô defendendo o comunismo jamais, nunca vou defender. Mas é mais fácil de governar quando eu mando... Mão forte. É só isso, eu não tô falando que é melhor... Aí isso eu tô te falando, aí você vai, vamos lá, tirou os dois que são os maiores, lá, você vai pros outros. Você tem o Canadá, que tem as províncias, beleza. Só que são menos províncias, 3 províncias, são 27 estados mais o Distrito Federal. Entendeu? Aí é até injusto com o Brasil, você tem um país com... quantos milhões de habitantes? Acho que tá 220 agora, se eu não me engano. 220 e o Canadá com 40. Isso que eu tô falando. É difícil. E outra, diferente, né? sem considerar que a parte tudo perto dos Estados Unidos também. Tem um monte de coisa. Aí, beleza, você tira o Canadá, menos população, beleza, 13 províncias. Mais fácil de governar. Aí vai para os Estados Unidos, que é o pior exemplo de todos, porque seria... 400 milhões de habitantes. Tem um monte de habitantes, mas são 52 estados. Posso estar errado, gente, mas enfim. 52 estados. 52 estados, uma coisa assim. Mas aí tem essa divisão. Sim, a descentralização. Então, se você pega o comunismo lá, que tá com mão forte, você pega o outro, sei lá, a tendência que eu acredito que uma coisa mais semelhante à dos Estados Unidos poderia ser melhor para o Brasil. Não vou dizendo que é a solução, mas não sei. Esse é um assunto Estamos filosofando. Que tem bastante. Vamos voltar é um assunto aqui. Bem complexo. Bom, vamos voltar aqui, senão a gente vai ficar filosofando aqui e não vai resolver nada, né? Bom, vou continuar aqui. Então, outra pergunta. Brasileiros ficam na dúvida sobre o que significa incorporar seu negócio. Essa expressão parece traduzir um serviço específico para o Canadá. O que consiste na incorporação de empresas e quais são os tipos de empresas a se incorporar? É possível explicar isso resumidamente? Vamos lá, vamos tentar resumir. Basicamente, o que é incorporar? Quando você incorpora uma empresa, é abrir uma empresa, constituir uma empresa. No Brasil, a gente diria, não, preciso constituir uma empresa, abrir uma empresa. Você tem diversas formas de constituir no Brasil, e no Canadá, uma das estruturas possíveis é quando você incorpora, que você cria uma corporation. Nós já falamos aqui, mas no Canadá, basicamente, você tem duas estruturas. Uma ela deriva, que é a Sole Proprietorship e a Partnership, e a outra é a Corporation. A Sole Proprietorship e a Partnership, a gente lá no Brasil diria não tem personalidade jurídica. Ou seja, tudo que você faz nessas empresas, ele é reportado num schedule específico no teu personal tax. Então, tive um faturamento de 100 mil, lucro de 100 mil. Tá, então 100 mil vai ser adicionado lá numa linha específica no teu personal tax, que é o do business que você está desenvolvendo dentro de uma Sole Proprietorship ou de uma partner. Já a corporation, a gente diria no Brasil que ela tem uma personalidade jurídica, ou seja, é um ente, é uma empresa. Lá no Brasil a gente diria, tem um CNPJ. Então, apesar que a Sole Proprietorship e a partnership, você tem um business number e a corporation também, mas como eu falei, na Sole e na Partnership, você reporta tudo na pessoa física. A Corporation não. Você tem um corporate tax, você tem uma empresa separada. Então, onde você paga os impostos nessas empresas e tal, e
Caso você for um employee dessa empresa, você vai receber salário, ou se você for shareholder, você pode distribuir dividendos que essa empresa tem, o lucro ela teve para o shareholder. Então, basicamente, essa é a diferença. Quando a gente vai fazer um depara, lá no Brasil você tem diversas estruturas tributárias. Você tem o Simples Nacional, você tem o lucro presumido, você tem o lucro real. No Canadá só tem lucro real como estrutura. Então, toda empresa que você tem, seja uma sole, uma part, ou incorporando uma corporation, a forma de tributação é o lucro real. Claro que tem que resguardar as estruturas, a regra tributária do Brasil é uma, do Canadá, por exemplo. No Brasil você pode deduzir isso e aquilo, no Canadá você só pode deduzir isso e aquilo. No Brasil você tem isenção para algumas receitas, no Canadá, por exemplo. No Brasil você não paga imposto sobre distribuição de lucro ainda. No Canadá, dividendos você paga imposto. Então, resguardado essas diferenças, basicamente no Brasil o sistema tributário é lucro real. Pronto. Então, você paga imposto sobre o seu lucro. Essa é a diferença. Se incorporar, basicamente, abrir uma empresa, constituir uma empresa. Show de bola. Muito bom. Vamos avançando aqui, então. Vamos conversar um pouquinho, que cai um pouco na minha área, que é legal, que eu não sabia que na verdade você fazia isso, que é um pouco no que eu estou trabalhando recentemente, que é o compliance. Como que é a parte, assim, porque eu sei do compliance que eu faço na minha empresa, né, que é um pouco diferente do compliance que as empresas utilizam, né, que tem uma pegada muito jurídica, né, o meu não tem compliance, mas eu não sabia se você está oferecendo serviço de compliance, como que é exatamente? O que acontece? A gente está com um time bastante qualificado, né, então a gente tem um time bastante qualificado, que inclusive dos membros do meu time, ele é doutor em compliance. Entendeu? Doutor, eu estou dizendo assim, eu não sei exatamente se já tem doutorado em compliance, mas trabalha com compliance, palestra sobre compliance. Basicamente, o que é compliance? Compliance é você, conformidade com normas, conformidade com regras. Então, a Invetech Solutions ela já faz compliance tributário. Entendeu? Que é isso que a gente falou um pouco aqui, é verificar o cliente, as necessidades, os números dele, verificar a melhor forma, cumprir as regras tributárias. Então, a gente já faz, entendeu? A compliance do campo tributário. Só que a gente está ampliando agora, porque eu lembro aqui, até eu queria retificar na primeira vez que eu estive aqui, eu comentei com você, exatamente com você, que o nosso foco não era grande empresa, era pequena e média empresa, tal. Eu queria retificar, na verdade, questão de pequeno, média empresa e grande é relativo. E devido a empresas que têm nos procurado, os serviços que a gente tem oferecido e o crescimento que a gente tem tido, a gente está reposicionando um pouco isso. Mas vamos lá, a gente tem uma empresa, eu vou falar um pouco desse cliente que tem nos procurado para a gente falar um pouco de compliance. É um cliente que tem base no Brasil, mas tem uma filial nos Estados Unidos e está abrindo uma no Canadá. E o que acontece? Tem diversos shareholders, diversos acionistas, residente, não residente. Então, o que é o compliance numa empresa mais ou menos dessa, de um porte desse? Não é só seguir as regras tributárias, isso a gente já faz esse compliance, mas é verificar o mercado. É um mercado que vai vir investidor americano, investidor canadense. A expectativa é de ter um investidor canadense, mas o americano aqui, de repente, abriu uma subsidiária nos Estados Unidos, mesmo já tendo uma lá. Então, é todo esse arcabouço que você falou bem, jurídico, contratual, para que os contratos sejam respeitados, a visibilidade e a gerência esteja de acordo com normas pré-estabelecidas. Por exemplo, quando você, normalmente, uma corporation familiar, abre uma pessoa ou uma pessoa com cônjuge, normalmente não tem uma necessidade de ter um shareholder agreement. Porque é uma empresa familiar, está decidindo ali, ou o marido ou a esposa decide, um dos cônjuges decide o caminho, o outro está junto ali, etc e tal. Mas numa empresa que não é familiar,
Você precisa ter um shareholder agreement para dizer quem faz o quê, quem pode o quê, quem tem autoridade para quê. Então, é isso que a gente começou com mais força agora a trabalhar, exceder um pouco a questão só tributária. Verificar um pouco dos contratos, verificar um pouco da gestão da empresa, como é que está essa gestão, está definido, porque se não tiver um shareholder agreement, não tiver definição, todo mundo assina tudo, todo mundo pode tudo, todo mundo vai no banco lá e saca o que quiser. Então, é isso, é você verificar com o shareholder as normas que eles querem que aquela empresa desenvolva, e quando você tem shareholders não familiares, cada um tem o seu interesse. Lógico, o primeiro interesse é a empresa, que ela vai. Mas cada um quer resguardar o seu interesse como shareholder, como acionista. O quê? Que ela dá lucro, mas que cada um cumpra o seu papel. Então, a gente tem cada vez mais forte trabalhado nisso. Inicialmente, às vezes, quando a gente fala um pouco de compliance, às vezes, não, compliance não é para mim. Pô, parece que é uma palavra muito bonita, requer empresas de porte. Não. Como eu falei aqui, uma corporation faz o compliance tributário, quando contrata a Embetex para fazer os seus processos tributários e fiscais. E dependendo da complexidade, é necessário fazer compliance com os contratos. Como a gente comentou aqui um pouco antes da gente entrar no ar, você faz a parte de compra, contrato para cumprir e tal. Às vezes você tem stakeholders externos, às vezes são internos. Então, isso vai depender do tamanho da organização, da complexidade que a organização apresenta. Mas, claro que no Brasil, com os escândalos que tiveram lá, todas as empresas agora têm um setor de compliance. Aí coloca lá um telefone. Não é ruim, não, é bom. E coloca uma empresa fora, externa, para receber ligações, denúncias, etc. e tal, se alguma coisa está acontecendo. É uma ação de compliance. Então, o compliance ele é vasto, ele não é restrito, então ele pode se dar em diversas frentes. Às vezes, uma empresa quer fazer um compliance para verificar o setor de compras, quem vai fazer o quê. Ok, às vezes é algo mais robusto. Então, vai depender de cada caso. Mas que todas as empresas têm um serviço de compliance, não tem. No mínimo, o tributário fiscal tem. Se ela não faz, o contador dela faz para ela. Nossa, que legal. Pegando esse gancho aí, vamos falar aqui da empresa do Edgar, também nosso parceiro aqui, que está aqui esclarecendo várias dúvidas. Mas também, além de serviços que eu nem sabia, olha, tem compliance, planejamento tributário, tem a abertura de empresa, né, Edgar? Já vai complementando agora, quando tem, pessoalmente fica mais fácil. Você quer abrir o partnership, corporation, se você quer fazer a sua declaração de imposto, se você é o primeiro ano aqui no Canadá, por obrigação, você tem que fazer com o consultor licenciado. Depois que você faz, você vai ver que é tranquilo. É melhor fazer, né, com certeza, do que você. Eu, pelo menos, eu sou terrível com taxa, então eu preciso realmente de ajuda. Então, a nossa dica aqui tá a MB Tax Solutions aqui, você vê todo o conhecimento que o Edgar tem e esses outros serviços que ele está agregando. Eu acho que o planejamento sucessório tributário é fantástico, tanto para a pessoa física, né, para pessoa, está chamando pessoa jurídica, mas no Canadá tem outros nomes, só para facilitar o entendimento. Então eles estão no Instagram, aqui mbtax_solutions, ou underline, se você quiser falar em português ou em inglês, solutions, e tem mbtaxsolutions.com. A equipe do Edgar é fantástica, vai te atender da melhor forma possível. Algum serviço eu esqueci, Edgar? O que mais? Além de na verdade, contabilidade é um mundo, né? Na verdade, quando os clientes chegam, quais são os serviços que você presta? Aí eu, brincando, a gente só não imprime dinheiro. O resto a gente faz. Então, assim, brincadeiras à parte, tudo na área tributária, fiscal. Por exemplo, a gente tem clientes que nos solicitam ajuda para fazer gerenciamento financeiro. Então, a gente consegue ser um braço do cliente e ajudar ele em todas as necessidades. Em todas as necessidades. Eu acho que eu não vejo uma necessidade tributária que eu não consigo ajudar um cliente. Olha aí, que legal. Não, eu vou começar a usar isso no meu discurso agora. Eu gostei disso. Eu vou continuar as perguntas aqui, ó. A gente falou de compliance, tá. A sua empresa atua no Canadá, mas a gente estava vendo que teve uma expansão, né?
Que isso? Que estão saindo do Canadá? Que isso, Edgar? Que negócio? Que história é essa? O que acontece? A Embetec Solutions, a gente tem hoje o nosso head office em Toronto, em Ontário, a gente tem um escritório em Montreal, Quebec, em Moncton, New Brunswick e no Rio de Janeiro, no Brasil. Mas a gente abriu um escritório há poucos dias na Guiana. Guiana? Guiana. Francesa ou Guiana Não, só? Guiana inglesa. Aquela que a Venezuela quis arrumar confusão. Sei, do petróleo ali. Exatamente. Corajosos vocês, hein? Surgiu uma grande oportunidade. Na verdade, o que acontece? A gente tem... Eu durante anos trabalhei no setor de infraestrutura no Brasil, e as empresas de infraestrutura no Brasil, elas estão indo para a Guiana devido ao petróleo, o desenvolvimento da Guiana é enorme, e surgiu uma oportunidade da gente começar uma prospecção, um trabalho lá. Então, inclusive, agora no dia 8 a 10 de outubro, não sei se data seria algum problema, a gente tem uma reunião lá na Guiana, tem um bate-papo lá para falar sobre esse início lá. A gente já tem uma conferência já agendada para o ano que vem. Então, acho que é uma expansão que começa. Sinceramente, eu estava imaginando, por exemplo, eu tenho clientes hoje em BC. Mas eu não tenho escritório em BC. Então, eu inicialmente, quero ter um escritório lá no Pacífico para estar mais próximo dos meus clientes de BC e tal. Mas não teve a necessidade, não tem a necessidade, e essa necessidade surgiu, essa oportunidade de ir para a Guiana surgiu. Então, estão para a Guiana. Aí alguns clientes perguntam, mas você vai para a Guiana, não vai abrir nos Estados Unidos? Que eu tenho muitos clientes que têm negócio nos Estados Unidos. Sim, a gente vai para a Guiana primeiro, e os Estados Unidos está ali no nosso planejamento no médio prazo. A tendência é atender brasileiros que estão lá ou empresas da tanto faz quem estiver lá? Claro que a gente está indo com viés das empresas brasileiras que estão lá. Mas, claro, os executivos são estrangeiros, não necessariamente são brasileiros, mas não... É igual no Canadá. A gente veio para o Canadá para atender o canadense, mas aí vem um brasileiro, indica brasileiro, e acaba que a gente tem a maioria, vamos dizer, 80% dos nossos clientes são brasileiros. Não sei se acontecerá a mesma coisa na Guiana, não sei se o número de brasileiros lá é o suficiente para que isso ocorra. Mas estamos indo, como eu falei, mês que vem, daqui a 2 meses, a gente está indo pessoalmente lá, umas reuniões agendadas, e estamos dando o nosso pontapé fora do Brasil e do Canadá. A Embetex aportando em terras guianesas. Que legal. Bom demais. É sempre bom, né? Ver a empresa crescendo depois de tantos anos de sucesso aqui. Muito legal. Vou falar um pouquinho também aqui da nossa grande parceira TFA, né? Que a gente falou bastante disso, e ele deixou claro que quando começa a imigração, né, com ele, justamente para isso, né? Cada macaco no seu galho, e a TFA é especialista na parte de visto, se você quer fazer o seu visto de trabalho, residência permanente, PGWP, enfim, várias coisas, tudo relacionado à imigração. A gente está aqui na TFA Studios, essa parceria bem legal que a gente fez do Carreiras do Canadá e a TFA, então você entra em contato com o TFA Canada Immigration. Mudou muita coisa na imigração nesse ano. Foi um ano que todo mundo que trabalha com isso sofreu, e a gente ficou muito feliz que o Terry é o cara que sempre está pesquisando, está sempre informando, sempre tentando prover a melhor solução. Então cada vez mais é necessário que você vá atrás de um profissional especialista, né, que é o Terry. Então o Instagram tá TFA Canada Immigration e o site dele é terryferreira.com. O link está aqui na descrição, e a gente tem um cupom de 15% de desconto na consulta com o Terry. Então utilize com sabedoria, pesquise bastante antes, não vá lá perguntar como que eu faço para ir para o Canadá. Não, pesquisa um pouquinho, descobre as coisas, pesquisa os programas migratórios, tem muita coisa no site do Canadá, e vai com o Terry só para tirar aquelas dúvidas, esclarecer, definir uma estratégia melhor para você. E vamos continuar aqui com o Edgar. Edgar, seguinte, ó. Vamos falar de capital gains, que a galera reclama bastante. Entra na tua área isso também, que a galera que compra imóvel agora tá desesperada, que era... Mas não é só imóvel, né? Qualquer coisa que você faz dinheiro agora... Porque é propriedade.
você pode ter ganho de capital. Tudo que você ganha capital, antes era 50%, você tinha que dar pro nosso amigão Canadá, nosso amigão. Não. Não, como que é? Não é 50%. A regra do Canadá, 50% é tributável. Então, vamos supor, você teve um capital alguém de $100 mil canadenses. Tipo, tinha uma coisa de 100, vendi por 200, comprei por 100, vendi por 200. Beleza, então você teve um ganho de capital de $100 mil. Capital alguém de $100 mil. Tá, 50% é tributável. Então, 50% vai entrar lá no teus outros incomes e aí vai somar. Vai ver o teu employment income, rental income, capital gain, vai somar tudo, vai ter o total income. Dependendo do teu total income que vai definir qual é o teu tax bracket. Entendi, mas... Por exemplo, no Brasil, 15% do teu capital gain é tributável. No Canadá, você não sabe. Enquanto você não tiver o teu total income do ano, você não sabe qual vai ser o teu alíquota de imposto a pagar. Entendi. Mas isso mudou, que era 50, agora 62, como é? 66? Sei lá, não sei quanto. O Canadá tá precisando de recurso, rapaz. Tá precisando de recurso. Então, mas a regra não mudou. Então, normalmente quando o Canadá faz as alterações, o que a gente costuma falar é a segurança jurídica. Então, há uma segurança jurídica no Canadá. Os processos são os mesmos. O que altera são as alíquotas. Então, as alíquotas de imposto. Não muda a estrutura do imposto. Muda as alíquotas. Todo ano você tem um reajuste das alíquotas. Capital gain não mudou a estrutura. Aumento da alíquota. Entendi. Agora é o quê? 60 e pouco? Eu posso depois mandar. Mas não é. Isso. Eu vi isso porque a gente já chamou alguns mortgage brokers aqui. Exatamente. Tá todo mundo reclamando muito disso. Porque você tem uma... Vamos colocar aqui real estate. Você tem uma valorização. Então, o Canadá toma ações para frear isso e não consegue. Não consegue. A última foi a questão de impedir a imigração, a questão do estudante e tal. Mas não se alterou. A pressão continua a mesma, não teve alteração. Claro que é uma medida para 1, 2 anos, então... E o Terry falou que tem a parte política forte, né? Justamente da coisa estudante, que o estudante não vota, né? Tem a parte política que a gente deixa pro Terry também. Exatamente. Mas tem essa questão do capital gain que 50%, agora 60% que é tributável. Mas, então, qual é o imposto? Vai pegar essa parte que é tributável, vai somar em todos os seus incomes e vai verificar qual é o teu tax bracket que você se enquadra. Isso só reforça ainda mais o planejamento tributário, né? Exatamente. Planejamento tributário, sucessório, tudo. Então é isso, pessoal. Antes da gente entrar aqui nos quadros do Carreiras, né? Porque, na verdade, vai ser adaptação. Porque o Edgar já fez todos os quadros. Tem uns quadros só que ele não fez e a gente quer muito que ele faça. Vamos falar um pouquinho também da Mandala Travel. Se você quer viajar, você vai... Principalmente se você está aqui no Canadá no final do ano, ou até agora também, né? Agosto, época de férias. A gente recomenda muito a Mandala Travel, uma empresa que já está no mercado há muitos anos. Eles têm pacotes fantásticos, tanto para a América Central, para o Brasil. Tem um atendimento fantástico também. Entre em contato com eles pelo Instagram, mandalatravel.ca, ou no site deles, mandalatravel.ca também. O contato está na descrição. Eles preferem atendimento por e-mail para saber cotação de passagem, de pacote, enfim. É muito legal. É uma empresa que a gente recomenda bastante. E se você estiver vindo do Brasil para o Canadá, a gente tem um cupom de desconto de $100, que é bem legal. Já ajuda bastante aí para você ou visitar, enfim, seus familiares, ou se você estiver vindo para cá também. Então, Edgar, é o seguinte, vamos continuar aqui, né? A gente tirou bastante dúvida, bastante coisa legal, muita discussão, acho que um monte de informação pertinente pro pessoal, mas vamos nos quadros, né? Você já participou daqui, então você já respondeu ao quadro de lazer, que eu lembro, você já falou, a gente já falou do que é o Canadá para você, a gente já falou do Sauna Neve, você deu dicas de contador, já deu dica de tudo que é coisa, mas você não participou do nosso quadro, que é da alegria da família brasileira canadense, que é o nosso Canadômetro. Roda a vinheta aí, Igor. Para quem não conhece, né, o Canadômetro, ele é um quadro que eu falo que é a alegria da família brasileira canadense. Estamos entrando na 3ª temporada de Canadômetro, olha que legal. Já mudamos, reformulamos a pergunta. Quando a Carol tá aqui, ela faz muito critério de valor, ela não aceita a resposta dos nossos convidados. E é legal, a gente tá indo pra 3ª temporada aqui e é bem legal estar estreando com o Edgar. Então, Edgar, o Canadômetro é um quadro engraçado, na verdade, que eu vou te dar uma opção brasileira.
uma opção canadense que a gente vai testar o quanto canadense é você. A gente não fez isso da outra vez. Então vamos começar, Igor. Primeira opção do Canadômetro, terceira temporada. Olha aí, mop ou rodo? Mop. Mop, olha aí. Canadá começando bem aí. 1 ponto para o Canadá. Será? Como que vai ser essa temporada, hein, Igor? Vamos ver. Parlamentarismo versus presidencialismo. Rapaz. Parlamentarismo. Olha o Canadá, olha aí. O Canadá disparando aí. É inédito, hein, Igor? Se bem que esse aqui é novo, né? Não dá pra saber. A gente vai saber com os outros convidados. Tirar os sapatos em casa ou entrar com os sapatos? Tirar o sapato. Rapaz, eu sabia que tava todo mundo aí. 3-0 pro Canadá. Casa sem grades ou casa com grades? Essa é a pergunta complexa, né? Que você fala casa sem grades no Brasil, aí fica difícil, né? Eu vou botar com grade. Pronto, É. casa com grade. Eu gosto de privacidade, então eu vou botar mesmo aqui com grade. Vamos lá. Ice cake ou bolo de aniversário? Ice cake. 4-1 pro Canadá, hein? Vamos que vamos. Agora a pergunta sempre tem um de música. Esse é o de música. The Weeknd ou Seu Jorge? Seu Jorge. Seu Jorge Seu Jorge é sensacional, né? Deixa eu brasileirar isso um pouquinho. Não que o The Weeknd seja bom, mas Seu Jorge é fantástico, né? Jantar na Cenital é a Pão de carioca. açúcar. Passaram. Se Pão de açúcar. ele não bota o pão de açúcar aí, né, cara? Pão de açúcar. Nem entra no dos- Rio mais, né? É um dos lugares mais bonitos do mundo. Pão de açúcar. O carioca que não responde isso nem entra mais lá, né? Curling ou bocha? Curling. Me amarra em curling, cara. Eu gosto também, mas é raro, Curling. sabia? Eu acho massa. Eu gosto. Você joga? Eu queria jogar. Eu não tenho com quem, eu não sei onde. Então parece que tem que ter nas associações. Vamos descobrir, Oliver. Me Vamos. avisa. Eu vamos queria lá. também. Eu vejo na televisão, cara. Eu também. Direto. É o xadrez no gelo, segundo o Galvão Bueno. Me amarra. Eu também. Jogo no videogame, curling. Show de bola. Vamos lá. Castor ou capivara? Ah, vamos na nossa capivara. Capivara. Capivara é um bicho grandão, né, cara? O negócio. Capivara. Olha aí, o Edgar vai. Agora o Brasil recuperando aí no finalzinho, hein? Vamos pra última aí agora. Moraine Lake ou Lençóis Maranhenses? Rapaz, eu não fui nenhum dos dois ainda, tá? Eu também não. Mas. Moraine Lake. Olha aí, Canadá 6-4 no Canadômetro. Edgar estreando a nossa terceira temporada aí. Foi Mas pau, foi pau, apertado. Foi apertado. Ganhou com uma pequena diferença aí o Canadá. E é isso. Como o Edgar já participou aqui, né? Eu acho que foi muito legal esse podcast, esclareceu muitas dúvidas. A gente vai pular pro último quadro, que é o Momento de Jabá. Onde você já falou bastante coisa, mas fala mais um pouco aí, Edgar. Fala aí um pouquinho mais da MB Tax Solutions, o que as pessoas que estão assistindo podem esperar da sua empresa, enfim. Não, a Embetax é uma empresa de soluções tributárias, de inteligência contábil e tributária e fiscal. E a gente, a todo ano, procura, e não tem como ser nesse mercado com inteligência artificial, tudo, se atualizando e aprimorando as nossas ferramentas. E não é diferente, passado o último Tax Season, um Tax Season tenso, complicado, a gente está aprimorando para trazer para os nossos clientes as melhores soluções, as melhores expectativas, as melhores interações com ferramentas para que as informações sejam reportadas da melhor forma possível e que seja otimizado o imposto a pagar ou alguma restituição a receber. Então, é uma empresa canadense, brasileira, agora guianesa, e estamos querendo fazer o melhor para o nosso cliente. Então, a gente tem muito feedback
positivo, para não dizer 100%, e o que não foi positivo, a gente procura verificar o que aconteceu. Como você falou no início, são pessoas, então tem uma equipe qualificadíssima, tem uma equipe que, olha, eu vou te dizer, eu não sei se, eu diria que atendimento ao público, eu não posso dizer que não tem melhor, que isso seria a presunção da minha parte, mas é diferenciado o nosso atendimento. A gente tem o nosso pessoal de atendimento, tem uma equipe super qualificada. E é o que? É para entregar melhores soluções para o nosso cliente. Como eu falei, você ainda há pouco, na última vez que eu estive aqui, eu comentei de pequenas e grandes empresas, mas, na verdade, a gente está se preparando para cada vez atender clientes mais robustos. Então, seja o pequeno, médio, o grande, a gente estamos nos preparando para atender a empresa familiar, a empresa multinacional, a empresa que os acionistas têm negócios ao redor do mundo. E estamos nos preparando para entregar o melhor para o nosso cliente, com qualidade e com preço justo. Entendeu? Não vou dizer que é o menor nem é o maior. Não sei, não faço nem muita avaliação de mercado quanto a isso. Mas eu tenho certeza que é o justo para o que a gente entrega. E o cliente fica à disposição da MBTech Solutions através do nosso site, nossas mídias, nosso telefone, nosso WhatsApp. A equipe está crescendo. Tem mais pessoas vão chegar nos próximos semanas aí. Tá contratando? A galera do Carreiras adora isso. Na verdade, ele já contratou. Tá, já entendi. contratou, só vai começar a fazer a adequação e a pessoa conhecer um pouco dos nossos processos. Mas é isso, é entregar a melhor solução para o nosso cliente, entregar as melhores opções e que o cliente ele possa ter a convicção de que as melhores soluções foram ofertadas e realizadas no tax dele, seja personal tax, seja corporate tax, de asset return, qualquer uma das soluções que a gente apresenta, que o cliente possa ter a tranquilidade de entender. Só para fazer, eu fui numa reunião de amigos, tem alguns meses atrás, e às vezes vai numa reunião, você quer relaxar, né? Mas não tem jeito. Não sei como. Não tem jeito, a accountant e tal, começou a perguntar, e sem querer, não foi minha intenção. Não, isso. Aí a pessoa que tá, minha contadora não fez isso. Verifica com ela direitinho, não. E acabei com a noite do cara. Sem querer, acabei com a noite do cara. Ele, não, acabou minha noite. Eu cheguei, me desculpa. Conversa com tua contadora amanhã, de repente... Quem acabou foi ele que perguntou fora de hora, né? Mas o seu entendeu? papel é dar informação. Enfim, aí, você dá informação, ou seja, né? assim, a gente costuma falar que não fica pescando no aquário dos outros. Mas esse pulou pro nosso aquário. Mas, em resumo, a gente está aqui para oferecer as melhores soluções para os nossos clientes, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja personal, seja corporate, que a gente quer que o cliente tenha as melhores soluções e a gente está aprimorando. Todo ano a gente aprimora o inteligência artificial, que a gente está incorporando nos nossos processos, nos nossos atendimentos. Sabemos que temos que aprimorar, estamos aprimorando a cada dia, a cada mês, a cada ano. E é isso, não tem outro jeito. Tem que ser. Daí pra cima. Show de bola. Não queria te agradecer de novo, Edgar. Foi muito legal, bastante esclarecedor. Com certeza vai ajudar bastante gente. A gente tentou cobrir vários aspectos de empresa, pessoal, de saída definitiva, que é um assunto complexo, né? Enfim, foi muito legal. Quero agradecer vocês por participarem e estar aqui com a gente. E dar o nosso último recado, que é falar da Brasil Remitência, que inclusive, né, a gente está falando muito de dinheiro aqui, né? E uma forma que a gente recomenda para você enviar dinheiro do Brasil de forma segura é a nossa parceria com a Brasil Remitência, uma empresa que está há 31 anos no Canadá, né? Que é a empresa da Ângela. A Ângela é a madrinha da comunidade brasileira, é um amor, nossa vizinha aqui, tá aqui do lado. E você entra em contato com a Brasil Remitência, eles estão também presentes nas redes sociais, na Brasil Remitência Online, no Instagram, e o site é brasilremitência.com, onde você pode ver as cotações também, né? Para quem mora no Canadá, né, e se o dólar continuar subindo, pode ser vantajoso ou não
Como você sabe, a gente chamou o Pablo, consultor financeiro aqui no último episódio, e ele falou, né, que se vale a pena ou não enviar dinheiro para o Brasil ou não, mas enfim, fica a critério de cada um, ele deu a opinião dele, mas se você precisa enviar dinheiro para o Brasil, a gente recomenda a Brasil Remittance. E é isso, agradecer então, Edgar, por esse bate-papo legal, e semana que vem estamos aqui de volta. Boa noite. Boa noite. Fala pessoal, e para vocês que estão interessados em adquirir sua primeira casa aqui no Canadá, a dica sensacional é o John. O John é aquela pessoa que vai avaliar o seu perfil de crédito e vai buscar a melhor solução no mercado, com a certeza que você vai encontrar os melhores e menores juros do mercado canadense. Todas as informações do John estão aqui no link abaixo.